Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar de totalitarismo e nazifascismo. Totalitarismo, crianças, é quando um grupo de pessoas ou um partido que tem seu viés ideológico domina todo o sistema político de um país de maneira autoritária. O totalitarismo, pessoal, ele independe de postura política. Então vai ter totalitarismo comunista, totalitarismo capitalista, totalitarismo de esquerda, totalitarismo de direita. Então ditaduras existem em qualquer regime político. Elas não são exclusividade de um grupo ou de outro, não. Tá ok? E a partir disso, o que vocês têm que entender? Depois da Primeira Guerra Mundial, acontece uma coisa, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, acontece uma coisa que choca o mundo inteiro, mas que no meio da batalha eles não perceberam, mas que depois dá um susto do caramba, que foi a Revolução Russa. Pela primeira vez, tinha acontecido uma revolução que mudava todo o sistema econômico e político de um país. Então, todos os países capitalistas começaram a fazer o quê? Começaram a buscar estratégias, né, para garantir que o comunismo não crescesse nos seus países. E é aí que os regimes fascista e nazista vão ganhar força. No caso da Itália, pessoal, o fascismo vem da palavra face, feixe, porque era um antigo símbolo romano que significava feixe de varas, né? Que era o feixe de varas que os legisladores usavam para mostrar a união e mostrar poder. E quando essa teoria surgiu na Itália, né, no caso, ela tinha alguns objetivos muito interessantes. Principalmente nas mãos de Mussolini, qual era a ideia? Retomar o orgulho perdido na Itália durante a Primeira Guerra, né? No caso, retomar esse orgulho também de forma militarista e perseguir os comunistas. Mussolini, nessa época, liderava um grupo de jovens chamados Camisas Negras, e eles acreditavam que o comunismo era um grande problema no mundo, então começaram a perseguir e matar líderes comunistas. Como a elite italiana, né, que ia se favorecer disso, eles financiavam as ações de Mussolini. E isso foi fazendo com que Mussolini fosse subindo aos poucos ao poder. Então, enquanto ele perseguia os comunistas, né, matava, espancava, ele também concorria nas eleições. E as ideias dele de retomada do orgulho italiano, baseado no militarismo, baseado no antigo Império Romano, isso trouxe para os italianos um sentimento de força muito grande. Então eles começaram a apoiar Mussolini. Por fim, pessoal, acontece um evento na Itália chamado Marcha de Roma. E o que vai ser a Marcha de Roma? Justamente uma quantidade gigantesca de jovens que apoiavam o fascismo, que exigiam mais poder do fascismo no governo. E aí o que isso vai acontecer? Isso vai acabar levando Mussolini ao poder e ele vai se tornar o Duce, né? O Duque da Itália, né? Como se fosse um primeiro-ministro com poderes ilimitados. E a partir daí ele vai implantar na Itália um sistema totalitário. O segundo grupo é mais complexo, crianças. Na Alemanha, nós vamos ter o surgimento do nazismo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma humilhação e pobreza muito grandes. Ela tinha perdido todas as suas colônias, não podia mais ter um exército, né? E com o endividamento dela, a população passava fome e a inflação fazia com que o dinheiro valesse cada vez menos. Né? Então, o que acontece? Um jovem chamado Adolf Hitler entra para o Partido dos Trabalhadores, pensando em politicamente mudar a Alemanha. Lá ele implanta ideias, né? Ele implanta ideias diferentes e vai transformando o Partido dos Trabalhadores no Partido Nazista. Nazista vem da sigla nazi de nacional socialista. Eles eram socialistas, mas não seguiam a doutrina socialista não, viu, pessoal? Social, usar a palavra social pode significar de todos, mas não precisa necessariamente significar que apoia o socialismo. Por isso que muita gente confunde e acha que o nazismo, né, agora está surgindo as teorias meio cabeludas assim, né, de quem, sei lá, quem que fumou,
falando que o nazismo era mais próximo do comunismo porque tem socialismo no nome. Nada a ver. Né? No mundo vocês vão ver partidos de esquerda e direita com social no nome. Então isso não significa que eles são de origem socialista ou que eles querem uma proximidade com o socialismo. Só que o que acontece? Quando Hitler assume, né, o país, assume o país, não, perdão. Quando ele assume o partido, né, e transforma ele no partido nazista, ele percebe que politicamente ele não vai conseguir subir ao poder, o partido ainda é muito fraco. Então eles tentam tomar o poder militarmente, tentam um golpe que dá errado. Hitler vai preso e fica 8 meses na prisão, onde ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, e ele traz justamente essas ideias do orgulho alemão e de como o povo, a Alemanha sofre com os parasitas, que seriam o povo judeu, e uma série de outras coisas que fazem com que aquele povo da Alemanha que está humilhado, está sofrendo, né, consiga achar um inimigo, um culpado. A culpa do sofrimento da Alemanha é da humilhação. A culpa do sofrimento da Alemanha é do povo judeu. A culpa do sofrimento da Alemanha é da França. A culpa do sofrimento da Alemanha é a política fraca. E aí o que vai acontecer? Ele, assim como Mussolini fez na Itália, né, Hitler vai se aproximar das ideias de totalitarismo, vai se aproximar das ideias fascistas e vai começar a perseguir também comunistas e judeus. E com isso ele consegue o apoio da elite. Né? Aí vem a crise de 1929. Se a economia na Alemanha já estava péssima, com a crise ela piora cada vez mais. E isso serve de mote para Hitler subir ao poder. O discurso dele de ódio contra os judeus, contra a França, contra o governo, cresce tanto que Hitler acaba subindo ao poder nas eleições e ganha mais apoio, né? E ganha mais apoio do presidente, se tornando primeiro-ministro. E aí o que vai acontecer? Com a morte desse primeiro-ministro, Hitler vai se declarar o Führer, né? O grande líder, né, do Império Alemão, e vai dar início ao que a gente chama de regime nazista. E aí nós vamos ter uma perseguição desenfreada a judeus, comunistas, homossexuais, e num movimento que vai resultar na morte de mais de 2 milhões de pessoas. Né? E me assusta muito hoje as pessoas falarem que não houve holocausto, que não houve toda essa perseguição que Hitler fez, mas isso vai ser assunto para a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Então, por hoje é só isso, foi só uma aula de conceitos, rapidinho. Grande abraço, até semana que vem.